Nós estamos a estudar a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Nossos cultos foram interrompidos, mas o estudo não. Continuei dar estudo online e já estamos na segunda carta, no capítulo 1. Um dos principais assuntos desta carta, um dos principais assuntos do apóstolo Paulo nesta carta é a segunda vinda de Cristo. Paulo, ele tinha plena convicção de que Cristo vai voltar, ele não tinha nenhuma dúvida quanto a isso, e ele ensinou essa importante doutrina aos Tessalonicenses. E a igreja dos Tessalonicenses, eles viviam na expectativa de que Cristo realmente voltaria e voltará. Só que para eles a volta seria ainda naqueles dias em que eles estavam a viver. Alguns inclusive chegaram a parar de trabalhar, porque esperavam que Cristo fosse voltar pronto. Então, para que eu vou continuar a trabalhar se Cristo volta, Porque quando o apóstolo Paulo diz, olha, quem não trabalha não come, Quem não trabalha não come, tem que trabalhar até que Cristo venha. Mas essa expectativa ajudava aqueles crentes a perseverarem na fé, apesar das perseguições. Eles estavam a sofrer muitas perseguições por causa da fé, por causa do evangelho, tribulações, prisões, morte. Então Paulo lembra a eles que Cristo vai voltar, e quando voltar, então Jesus vai estabelecer a justiça, vai julgar inclusive aqueles que estavam a perseguir a igreja. No último estudo, eu falei que um dos aspectos mais marcantes da segunda vinda de Cristo será, sem dúvida alguma, a revelação da glória da sua majestade. Jesus virá em grande poder e glória, diferente da sua primeira vinda, quando ele veio como um bebezinho que nasceu numa manjedoura, numa família pobre. Em sua primeira vinda a este mundo, o nosso Senhor abriu mão da glória eterna que tinha anteriormente junto ao Pai e assumiu a forma humana e forma de servo. Ele mesmo disse, eu vim para servir. Ele veio como servo. Mas na segunda vinda, ele virá com poder e glória. Na segunda vinda, ele manifestará toda a sua glória. O próprio Jesus falou sobre isso lá em Lucas 21, 27. Então verão o Filho do Homem em uma nuvem com poder e grande glória. Lucas 21, 27. Então verão vir o Filho do Homem em uma nuvem com poder e grande glória. O apóstolo Paulo, como profundo conhecedor das profecias messiânicas, ele conhecia as profecias do Antigo Testamento. Ao desenvolver esta carta aos Tessalonicenses, ele descreve de uma maneira sucinta o tema da glória de Cristo em 3 perspectivas relacionadas à sua segunda vinda. As 2 primeiras descritas por Paulo situam-se no tempo futuro, o que vai acontecer no futuro, e a última no tempo presente. No estudo anterior, no último estudo, os irmãos não vão lembrar, eu sei, mas eu considerei a primeira perspectiva relacionada à segunda vinda de Cristo, que está situada no futuro,
que será justamente a manifestação da glória de Cristo. Nesse dia que Paulo chama de dia do Senhor, ele se manifestará de forma visível a todos os homens, será uma manifestação mundial. A Bíblia diz que todo olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Será um evento poderoso em que Cristo se manifestará visivelmente, todo olho verá, para trazer julgamento aos ímpios e bênçãos para os eleitos de Deus. Será então o dia do juízo final. Isso no futuro, quando ele vai manifestar a sua glória na segunda vinda. Uma segunda perspectiva apresentada por Paulo relacionada à segunda vinda e que está situada no tempo futuro é ou será a exclusão da glória de Cristo. Nem todos participarão da sua glória. Haverá aqueles que serão excluídos, diz o apóstolo Paulo no versículo 8 e 9, como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Por que Paulo diz ali tomando vingança? Porque os crentes estavam a ser perseguidos, estavam a ser maltratados, estavam a sofrer perseguições. Então Paulo diz, olha, a vingança pertence ao Senhor, e Ele vai se vingar, Ele vai se vingar. Parece uma palavra forte, né? Mas é a vingança do Senhor, dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais, por castigo, padecerão eterna perdição ante a face do Senhor e a glória do seu poder. Os pecadores e ímpios serão privados, ou seja, não poderão desfrutar da manifestação da glória de Cristo. Enquanto que para os salvos esse dia será um dia de glória, para os perdidos será um dia de terror, um dia de pavor. Ao contrário dos salvos que participarão da glória de Cristo, estes não terão participação alguma, pelo contrário, serão excluídos eternamente de qualquer relacionamento com Deus. Isaías diz que será um dia de terror e pavor, em que muitos quererão esconder-se. Isaías diz lá no capítulo 2, versículo 21, e meter-se-ão pelas fendas das rochas e pelas cavernas das penhas, por causa da presença espantosa do Senhor e por causa da glória da sua majestade, quando ele se levantar para assombrar a terra. A glória de Cristo vai assombrar a terra. O homem que faz a opção por viver sem Deus no mundo estará condenado a viver eternamente sem Deus. E Paulo diz que será uma condenação irreversível. Ele diz: padecerão eterna perdição. O que significa eterno? Que não tem fim, é para sempre, não tem como voltar atrás, não há mudança, não há variação. Padecerão eterna perdição. A chance que o homem tem é que nesse mundo, é nessa vida, acabou aqui, acabou a chance.
é uma condenação irreversível, eterna. Jesus fala dessa condenação irreversível na parábola do rico e Lázaro. Os irmãos conhecem a história: morreu o rico, morreu Lázaro, o mendigo. Lázaro foi levado pelos anjos para o céu. O rico foi para o inferno, para o Hades. E Jesus diz que no Hades ergueu os olhos estando em tormentos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio, e clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Diz, porém, Abraão: filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. Então é irreversível, né? Não tem como mudar. Os que estão lá não tem como passar para cá. Paulo, ele não oferece detalhes descritivos sobre o caráter dos excluídos, mas Paulo refere-se a eles como os que não conhecem a Deus. Ele diz lá: os que não conhecem a Deus, não obedecem o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Então são pessoas que não conhecem a Deus, não obedecem o evangelho. Então a segunda de Cristo, a segunda vinda de Cristo não será de glória para essas pessoas. Será uma manifestação de terror, de pavor. Conforme diz no versículo 8, será o dia da vingança de Deus contra aqueles que não conhecem a Deus e não obedecem o evangelho de Deus, como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, antes de concluir essa reflexão, eu quero destacar o verbo obedecer, mencionado aqui pelo apóstolo Paulo. Ele diz: não obedecem ao evangelho. Aqui Paulo deixa claro que a verdadeira fé em Jesus Cristo implica em obediência a Jesus. Não existe fé sem obediência. O verdadeiro crente não só confessa a sua fé em Jesus, mas também obedece à palavra de Jesus. A fé conduz à obediência. É uma contradição afirmar que crê no Senhor, mas não obedecer ao Senhor. Crer é também obedecer. Inclusive, esse é o problema daqueles que são rejeitados na parábola contada por Jesus, lá em Lucas 13, a partir do versículo 26, que Jesus fala assim: quando o pai de família se levantar e cerrar a porta, e começardes a estar de fora e a bater a porta, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E respondendo ele vos disser: não sei de onde vós sois. Então começareis a dizer: temos comido e bebido na tua presença, e tu tens ensinado nas nossas ruas. E ele vos responderá: digo-vos que não sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós todos os que praticais a iniquidade. Ali haverá choro e ranger de dentes. Essas pessoas aparentemente tinham um relacionamento com o pai de família. Aparentemente o conheciam, né? Eles disseram lá, né? Nós comemos contigo, né?
nós comemos e bebemos na tua presença, tu tens ensinado nas nossas ruas, ouvimos os seus ensinos, mas qual é a resposta do Senhor? Eu não conheço vocês. Eram pessoas que aparentemente tinham certo relacionamento com o pai de família, mas eram totalmente desconhecidas pelo pai de família, pelo Senhor. Na parábola o Senhor lhes disse: não sei de onde vós sois, apartai-vos de mim, vós todos os que praticais a iniquidade. Foram excluídos da casa, foram excluídos da festa, foram excluídos do grande banquete da salvação, porque praticavam a iniquidade. Em outras palavras, diziam que conheciam o Senhor, que ouviam os seus ensinos nas ruas, mas praticavam a iniquidade, não obedeceram ao Senhor e por isso ficaram de fora. Irmãos, crer é obedecer. Que a nossa fé nos conduza à obediência ao Senhor, a fim de que não sejamos achados entre esses que praticam a iniquidade e serão excluídos da glória do Senhor. Mas graças a Deus que por sua graça nós participaremos também da sua glória. Amém?